Fala pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidor e hoje falando sobre o RECT 11, mais especificamente sobre o relatório gerencial que saiu agora fresquinho aí do mês de junho. Tá bom, pessoal? Peço já o seu like, a sua inscrição e também que ative o sininho. Já damos continuidades aí para os fundos que tem na minha carteira. Esse é um dos fundos e tem aqui o relatório gerencial para você ver de primeira mão. A gestão é ativa, tem aqui os grandes números que ele sempre fala em todo o relatório, principalmente o valor de mercado, ainda está com patrimônio líquido por conta da sua alavancagem abaixo de 1 bi, valor contábil dos seus quase 100 mil de ABL é em torno de 10 mil por metro quadrado e o valor implícito pelo mercado quase a metade, tá bom? A taxa de administração ele tem 1,17, a gente vê aqui 1,17, que é uma taxa normal para o setor. Os investidores, nós temos o número de cotistas atualizado de 78 mil, que é um número pujante, ou seja, bastante gente acreditando nesse fundo. Ele vai falar dos resultados de 12 meses desde o IPO, o resultado do mês, não vou me ater a esses detalhes. Vai falar sempre da estratégia de fundos, locação de áreas vagas, reduções do passivo. Ele tem essa estratégia de reduzir os passivos e para isso ele está fazendo algumas emissões abaixo do valor patrimonial bem bem representativa e também que gera uma certa desconfiança por conta dos seus cotistas. E venda de ativos, então ele fala que começou agora também a venda de ativos. Isso aí, na verdade, já começou desde o ano passado e ele tende a continuar com essas vendas e eu acho até de repente interessante intercalar tanto a venda dos seus ativos quanto as emissões, porque acaba que ele tem que fazer isso para diminuir os seus juros e amortizar a sua dívida. Resultado da sétima emissão de cotas, ele vai falar aqui que ele deu uma, uma pancada aí no seu passivo e considerações sobre aquisição de Torre Rio Claro no empreendimento Cidade Matarazzo, também todos bem polêmicos. Esse fundo é polêmico, né? Então não tem como. Então ele vai falar que nova locação, então os parques estão sendo, o Parque Cidade Brasília está sendo alocado, nova locação também no Parque Ana Costa Santo São Paulo, todas as regiões, Barueri também com a região mais difícil. Então ele fala que teve a término da renda mínima garantida. Então assim, tem notícias ruins e notícias boas, né? Locação de espaços vagos e tem o resultado acumulado de somente 10 centavos por cota. Então a gente vê que a distribuição de cota está sendo, se fosse pegar desde o IPO, somente 0,5, ou seja, se você for ver, tem sido ruim para quem pegou no IPO a R$ 100, tá? Bem abaixo do CDI, que tem gerado em torno de 1%. E o CDI, depois dos impostos de renda, 0,86, beleza? Então, ou seja, tem sido quem acredita nele no IPO, quem acreditou se deu bem mal, né? Vamos dizer assim. Mas a gente está pensando na cotação atual, então vamos analisar friamente agora. A distribuição acumulada dele foi até boa, a distribuição de 25,9%. Então distribuiu mais que o CDI e o CDI após IR, mas isso é o dividendo, mas também você tem que contar que o valor de face dele caiu bastante. E os ativos do fundo, a gente consegue visualizar o quê? Os ativos do fundo, ele tem quase 1 bi de imóveis, tem 18 milhões em renda fixa e CRIs também 8 milhões, outros ativos 27 milhões também, total de ativo mais de 1 bi, totalizando mais de 1 bi de ativo. No entanto, ele não tem esse patrimônio líquido todo, a maioria aqui em imóveis, 94,7, porque ele tem esses passivos aqui, ó, passivos do fundo. E quais são eles? Passivos com a taxa ponderada de IPCA mais 7,46. Tem um vencimento aqui em todo entre 2034, ou seja, tem bastante tempo ainda para vencer. No entanto, a carência já está acabando praticamente de todas, então ele vai começar a acruar essa dívida aí de uma média ponderada absurda de IPCA mais 7,46. Esse IPCA mais 7,46, IPCA girando em torno de 10%, já vai dar uns 17% ao ano, o que é muito alto. E dificilmente ele conseguiria, se ele não amortizar essa dívida, pagar esses 50 centavos, tá bom? Então o total do passivo é 225,
Vamos ver aqui quanto que representa no seu fundo. 225, arredondando, dividido pelo seu ativo. O ativo aqui é 958. Então representa 23%. Ou seja, até os 15% é super aceitável, 23% já começa a ficar bem complicado. Aqui a gente vem vendo que ele está pagando esses 50 centavos, bastante tempo. O patrimônio líquido tem até aumentado, deu uma leve diminuída aqui, mas nos últimos meses, mas no geral tem se mantido bem. E aqui a distribuição de dividendos dele, isso aqui é bem interessante a gente verificar, porque a gente vê o que em 2019 6,61, mas isso foi referente a 8 meses só. Em 2020 foi a melhor performance de 9,30. Em 2021 ele caiu para 6,95 e agora nos últimos 2 meses 6,14. E aqui 6 meses ele só pagou 6. Se você 3, quer dizer, se você projetasse daria os 6,06 até o final do ano, se ele conseguir pagar os 50 centavos. Então, ou seja, só tem diminuído os seus dividendos. Então, cotação ela acompanha os dividendos, então a perspectiva é de permanência de queda. Mas a gente está pensando aqui no longo prazo, de repente a gente consegue ver algum tipo de ganho. A maioria dos imóveis são muito bons, é AAA e A. Então a gente tem taxa de ocupação, ela varia bastante, mas está girando em torno de quase 89%. O valor de aquisição em metro quadrado é bem diverso, tem desde os 10 mil reais por metro quadrado até 4 mil só, ou seja, varia muito. E o vencimento aqui também variando bastante. Ele tem um CRI, que é basicamente o que está pagando na média da sua dívida. E aqui nós vemos o seguinte, ele tem diversificação por participação do imóvel, ela é bem grande essa diversificação. A classificação dos ativos, a maioria, todos A, né, mas a maioria aqui é Mono A e Double A. Nós temos aqui taxa de ocupação de 89, como eu falei, e temos uma receita de RMG 13,6 é de RMG. Isso aí daria em torno, se você for pegar aqui, ó, dos 50 centavinhos que ele está entregando, cerca de 13,6%, ou seja, 6 centavos está sendo de RMG. A partir do momento que acaba esse RMG, ele começa a pagar menos, em torno de 44 centavos. Mas aí você pode ter também a alocação e também a inflação, porque o índice de reajuste dele é IGPM, a maioria, 76%, e IPCA, 24%. Então pode ser que ele continue pagando próximo aos 50 centavos. Mas eu creio que provavelmente vai abaixar esses 50 centavos aí. Então a gente tem as principais ocupantes do portfólio. Você vê que a maioria aqui é bem diversificado. Temos aqui no máximo a Elo, que participa 15%, tá bom? E aqui a evolução histórica do portfólio. Vamos prosseguir. Aqui a gente vê os 10 centavos por cota, como eu falei no começo do vídeo, e o DRE, a maneira como a gente enxerga aqui a saúde do fundo. Ele vem desde junho, receita aumentando, mas os resultados não têm sido tão expressivos, apesar de que no último mês foi muito bom. Por quê? Porque as despesas operacionais também têm aumentado. Então ele consegue aqui no valor distribuído distribuir 50 centavos e você vê que no lucro líquido dele, dos 4 milhões 500, ele distribuiu 4 milhões 100 e pouco. E ele tem conseguido realmente ter lucro para distribuir esses 50 centavos. No entanto, tem esse RMG aí, tá? Então vamos prosseguir. A projeção das receitas de locação, essa projeção não tinha antes, agora ele colocou isso aqui. Então ele pega aqui de julho de 2022. Ele vai aumentando as receitas de locações, isso é uma projeção, isso é claro que não conta com nenhuma vacância adicional a mais. E depois ele dá uma estabilizada em junho de 2023, ou seja, daqui você pode pegar cerca de
Se você for pegar aquela calculadora aqui, ele teve um aumento em um ano de 5,3 para 6,5. Então você tem aqui dividido por 6,5, você tem aqui cerca de 19% de aumento. De 19% do dividendo daria os 10 centavos a mais, que muito próximo ao RMG. Então pode ser que sim, ele consiga manter esses 50 centavos. A gente vê aqui a qualidade dos portfólios, para quem quiser pode estar vendo o relatório gerencial com mais calma. E aqui você vê o fundo, a quantidade de investidores que tem se mantido. A cotação tem despencado, mas a média diária tem diminuído também. Então pode ser que alguma hora reverta esse quadro, mas não deve ser esse ano. Ele vê aqui que a gente vê que tem as emissões, várias emissões, e ele geralmente gira em torno de 2 emissões por ano. Então provavelmente vai fazer alguma emissão pequena aí até o final desse ano. Então foi isso, pessoal. Depois agora ele coloca aqui alguns portfólios, né, localização, demais situações que você quiser ver, fotos. Isso aí fica à vontade também, não é o objetivo aqui desse vídeo. Então, o que eu acho? Eu acho que sim, fica uma incógnita aí se ele vai conseguir manter esses 50 centavos. Qualquer rateada nos 45, 40 reais, 40 centavos vai despencar mais ainda a sua cotação. Mas se ele segurar esses 50 centavos aí, que eu não sei mesmo, difícil fazer essa conta, mesmo porque a inflação varia muito. Se ele conseguir manter esses 50 centavos, sim, vai ser eu acho que vai ser um ótimo investimento no médio e longo prazo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Vamos que vamos. Até a próxima. Bom investimento a todos.